Meus caros amigos e amigas que acompanham a Canção Nova, estamos começando mais uma Escola da Fé. Uma alegria podemos estar aqui, chegar aí até a sua casa. Vocês que estão aqui no auditório, sejam bem-vindos. E nós queremos fazer mais um programa, né, tirando do coração da igreja aquelas coisas que o Espírito Santo colocou ali para nós. Vamos pedir a graça de Deus para que a gente possa fazer tudo segundo a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãe Santa de Jesus, nossa Mãe e Mãe da Igreja, intercedei por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no mês de março. Eu gostaria de lembrar que no mês de março nós temos duas festas muito importantes. Claro, estamos na quaresma, todo mês de março é muito importante, mas tem 2 dias da quaresma que a igreja tira o roxo e veste o branco. Quais são esses 2 dias? Dia de São José, 19 de março, o sacerdote tira o paramento roxo e coloca o paramento branco. E também no dia 25 de março, que é o dia em que o anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Então a igreja também tira o roxo, né? Tira a veste da penitência e coloca a veste da alegria. Né? Porque são 2 dias muito importantes. Inclusive o dia 19 de março é dia santo de guarda. Não é feriado, as pessoas trabalham, mas quem puder ir à missa deve ir à missa. 25 de março não é dia santo, mas 19 de março, São José, é dia santo. É bom lembrar isso. E eu gosto de lembrar que Santa Teresa d'Ávila dizia assim, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, que nunca numa festa de São José ela lhe fez um pedido que não tenha sido atendida. Santa Teresa d'Ávila. E eu gosto de dar um testemunho muito importante da minha vida. A minha esposa fumou durante 35 anos. 10 anos antes de morrer, mais ou menos, ela deixou de fumar. E deixou de fumar numa festa de São José. Eu me lembro muito bem que era dia de São José, ia haver uma procissão na nossa cidade, né, com a imagem de São José, que está lá na Catedral de Lorena, que sai à rua na festa de São José, tanto no dia 19 de março, quanto no dia 1º de maio, São José Operário. E eu disse a ela, meu bem, vamos à procissão de São José, depois você vai entregar seu cigarro para ele. Depois de 35 anos que essa mulher fumava desde 15 anos de idade. Fomos à procissão de São José, ela deixou o cigarro aos pés da imagem de São José e nunca mais fumou. Viveu 10 anos sem fumar. Está aí. Tem um livro que eu vou editar futuramente que se chama São José Não Falha. É um livro antigo que nós estamos resgatando, que conta pelo menos 100 milagres, né, que as pessoas conseguiram com a intercessão de São José. Por isso que eu gosto, né, de falar muito da festa de São José, tanto o dia 19 de março quanto o 1º de maio, ok? São José é Pai universal da Igreja. O mesmo Papa que proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ou melhor, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o Papa Pio IX, o mesmo Papa Pio IX, né, em 1870, proclamou São José patrono universal da Igreja. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte,
toda a igreja está debaixo da proteção de São José. Então, em todas as igrejas, capelas, catedrais, tem que ter uma imagem de Nossa Senhora e tem que ter uma imagem de São José. Por quê? Porque são pai e mãe da igreja. Mesmo que seja igreja de Santo Antônio, tem lá o Santo Antônio, mas coloque São José e coloque Nossa Senhora. Entende? Porque são patronos universais da igreja. Entenderam? A igreja presta um culto especial a Nossa Senhora e um culto especial a São José. O culto aos santos é chamado um culto de dulia, né? Não é latria. Latria é só para a Santíssima Trindade, adoração. Para os santos é dulia, é veneração. São José recebe um culto chamado de protodulia. Proto quer dizer o quê? Primeiro. Entre todos os santos, é o primeiro. E Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia, acima do proto, hiper. Hiper quer dizer máximo, né? Por quê? Porque é mãe de Deus. Então, abaixo de Deus a igreja ensina toda a glória à Virgem Maria. Abaixo da Virgem Maria, toda a glória a São José e toda a glória aos santos. Entende? É a nossa fé. A gente deve observar isso. Muito bem. Eu quero dizer que hoje eu estou um pouco gripado, uma gripe alérgica, eu vou ter que, de repente, recorrer ao lenço aí, né? É por isso que a voz está meio amarrada, mas nós vamos até o fim. Com Deus ninguém segura a gente, não é? Então, eu quero mostrar aqui esse DVD muito importante de músicas, de um grupo que há 25 anos faz músicas católicas maravilhosas. É um grupo de Belo Horizonte, né? O grupo Dominus. E aqui você tem 16 músicas selecionadas, que a Canção Nova montou esse CD da banda Dominus, né? Entre as músicas você vai encontrar aí, por exemplo, Quando Oramos, Não Estou Sozinho, Tem que Viver, entre outros. São materiais de evangelização e que ajudam também a Canção Nova a manter esta obra, né? E você vê aqui também muitos outros livros, né? Aqui, por exemplo, nós estamos tratando dos sacramentos. Então, aqui você vê 7 livros sobre os sacramentos, cada um deles de um sacramento. Fui eu quem escrevi esta coleção para a editora Canção Nova. O que tem em cada um deles? Por exemplo, nós estamos agora tratando do sacramento da crisma, né? Então, este livrinho aqui. O que tem nesse livrinho? Tem o que a igreja ensina sobre a crisma, o que está no catecismo, o que está, por exemplo, no Código de Direito Canônico, como é que o Código regula o sacramento da crisma, e tem também o rito de celebração de cada sacramento. Então, 3 coisas: a doutrina, as normas e os ritos. Então, para quem dá catequese, crisma, batismo, casamento, cada livrinho deste te orienta perfeitamente o que a igreja ensina. Tá bem? Bom, aqui você está vendo 4 cursos gravados em CD. É um curso de longa duração. Um curso sobre a Bíblia, são 100 horas explicando cada livro da Bíblia. Um curso sobre o catecismo da igreja, 40 horas explicando toda a doutrina católica. Um curso sobre a história da igreja, os 20 séculos da história da igreja, 100 horas, é CD, para você ouvir. Não é para pôr no DVD, na televisão, é no computador, é ouvir. Vou colocar no carro. É muito bom para a pessoa que viaja muito tempo. Põe o CD no carro e vai ouvindo, né? E um curso sobre família, namoro, noivado, casamento, educação de filhos, vida conjugal, harmonia sexual, separação, declaração de nulidade e por aí vai. Tudo sobre, né, a vida do casal. Uma notícia muito bonita desta semana é que o Papa Francisco vai canonizar o primeiro casal canonizado ao mesmo tempo, marido e mulher, os pais de Santa Teresinha. Já há casais canonizados, mas é a primeira vez que um Papa canoniza ao mesmo tempo, marido e mulher. É uma novidade. Então o Papa já anunciou, eles já são beatos, agora serão declarados santos na igreja. Poderão receber então um culto universal, um culto em toda a igreja católica. Isso é muito bom. Bem, quero comunicar aqui as pessoas que estão presentes aqui no nosso auditório. Temos amigos do Rio de Janeiro, né?
temos amigos de Taboão da Serra, em São Paulo, e da Porciúncula, no Rio de Janeiro também. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Bem, nós estamos estudando nesse semestre, a Escola da Fé. A escola tem um programa, não é? Capítulo 1, capítulo 2, tem livros, textos, né? Então, nós estamos estudando, nesse primeiro semestre, os sacramentos. Já passando pelo batismo, agora nós estamos na crisma. Vamos continuar. Fernanda, coloca aí para nós, então, onde nós paramos na aula passada. E eu quero lembrar a você o seguinte, aqui nós temos uma sequência, quer dizer, eu já caminhei um pouco na crisma na semana passada, então, semana após semana, nós vamos andando, entende? Então, se você não acompanhar todos os programas, não se assuste se você pegar o bonde andando, como se diz. Né? Tá aí. Pessoa e obra do Espírito Santo. O sacramento da crisma é o sacramento da efusão do Espírito. Efusão quer dizer derramamento do Espírito Santo. Né? Os apóstolos entenderam isso. Pedro, Tiago e João foram a Samaria. Né? As pessoas já eram batizadas, mas não estavam assim reavivadas no Espírito Santo. Então, Pedro e João rezaram por eles, impondo as mãos, eles receberam o Espírito Santo. A gente entendeu um sacramento aí. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Né? Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele habita na igreja, nos corações dos fiéis, como num templo. São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios 3,15. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Vós sois o templo do Espírito Santo? E São Paulo fala pesado sobre isso. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, São Paulo chama muito atenção para isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que não pode ser profanado, principalmente pela prostituição, pelo homossexualismo, por coisas desse tipo, né? São Paulo diz assim, olha, eu quero ler aqui até um pedacinho. São Paulo diz, é uma coisa muito séria, eu cada vez que eu leio isso daqui, me faz pensar muito, né? 1 Coríntios 6, 19, São Paulo diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Veja, o vosso corpo, ele não está falando a alma. O homem é formado de corpo e alma. O catecismo diz, corpus et anima unus, corpo e alma unidos. Então ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, né? No batismo e na crisma, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E aí São Paulo fala um pouquinho antes aqui o seguinte, olha, né? Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? É o versículo 15. Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? Quer dizer, o nosso corpo é membro de Cristo. Quando eu sujo o meu corpo, eu estou sujando o corpo de Cristo. Entendeu? É o que São Paulo está dizendo. Por isso que o pecado com o corpo é um pecado muito grave. Adultério, fornicação, prostituição, masturbação, práticas homossexuais, entendeu? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Não é? Fugir da fornicação. O que é fornicação? É a pessoa que vive a vida sexual sem ser no casamento. É fornicação. Não é? Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. É muito forte isso aqui, né? Então São Paulo chama muito atenção para isso. E um pouco antes, no capítulo 3,
São Paulo diz uma coisa muito séria. Além de tudo isso que ele já fala aqui para frente, ele diz assim, não é? Quando ele fala dessas coisas, né? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É muito sério isso. Ele está dizendo, nós somos templos do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo habita aqui. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. É muito séria essa advertência. Quer dizer, nós temos que cuidar do nosso corpo. Eu não posso expor o meu corpo a um perigo de vida sem necessidade. Essas aventuras malucas, que a pessoa sabe que pode morrer. Não faça isso. E também o pecado da impureza. Entende? O nosso corpo é sagrado, ele vai ser ressuscitado um dia. Então, é templo do Espírito Santo. Recebe no batismo do Espírito Santo. Recebe na crisma. Vamos pensar muito nisso. Esse tempo de quaresma, tempo de meditação, é tempo da gente pensar nisso. Né? Olha aqui. Muito forte o que São Paulo diz. Né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado. E isso sois vós. O templo de Deus é sagrado. E isso sois vós. Né? Então, a gente precisa pensar bastante nisso. Né? Claro que Deus perdoa, né? Os sacramentos existem para isso, especialmente a confissão. Né? E quaresma exatamente é um excelente tempo para isso. Né? É retomar. Quem sabe se a gente viveu aí uma vida dissoluta no sexo, não sei, homem casado, vivendo prostituição, ou rapaz, moça solteira, vivendo a homossexualidade, vivendo masturbação, Para com isso. Pede a graça de Deus. Mas eu não tenho força. Olha, São Paulo diz como é que a gente vence isso. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. São Paulo diz assim, se viverdes nas obras da carne, morrereis. A gente sabe quais são as obras da carne, né? São Paulo explica muito bem. Se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Então, veja que coisa muito importante. Nós não temos força para vencer o pecado da carne, porque o pecado original enfraqueceu a nossa vontade. O pecado original, ele nublou a nossa inteligência. A nossa natureza é doente. Então, só com a força do Espírito Santo, só com a força da redenção de Cristo, é que a gente consegue vencer o pecado da carne. Por isso que São Paulo fala, se pelo Espírito, não é só com a minha força. Claro que eu tenho que entrar com a minha vontade. A minha vontade tem que cooperar com a graça de Deus, mas eu preciso da graça de Deus. O que é que Jesus disse lá? Né? Em João 15, 5, na Santa Ceia, falou para os apóstolos, sem mim, nada podeis fazer. Se o ramo for cortado da árvore, não dá fruto. Né? Permanecei em mim, Jesus disse. Ora, como é que a gente permanece em Jesus? Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando você é renovado no Espírito, você tem o Espírito e ele tem nele o Pai e o Filho. Por quê? Porque Deus é indivisível, Deus é inseparável. Aí você tem a força da redenção. Aí você consegue vencer a droga, o sexo fora do lugar, você consegue vencer a tendência à ganância, à corrupção, à preguiça, à idolatria, não sei, todos os outros pecados que, entende? Se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne, vivereis. Aleluia! Né? É a salvação que o Cristo nos trouxe. Bem, vamos fazer o primeiro intervalo, está na hora, daqui a pouquinho a gente volta.